Olá, turma, tudo bom com vocês? Bom, hoje a nossa videoaula, bem colorida, bem descontraída e bem simples também, vai falar sobre dois assuntos bem interessantes, que são os dois gêneros textuais. Um, biografia e o outro, autobiografia. Bom, e nós vamos ver as semelhanças, nós vamos ver as diferenças e nós vamos entender um pouco de cada um deles. Vamos lá? Biografia. Bom, eu vou falar para vocês as características do gênero, mas antes disso eu vou dizer o que é esse gênero. Então, a biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. Então, quando eu quero falar sobre a trajetória de alguém nessa vida, eu vou e produzo uma biografia. Lembrando que a minha biografia é composta pelos termos da origem grega bio e grafia, quer dizer, vida escrita. Ou seja, eu escrevo sobre a vida de alguém, como eu já falei para vocês. É um gênero narrativo, ele é narrado na terceira pessoa, porque se eu vou falar sobre a vida de alguém, é o ele ou ela, não é? Possui uma ordem cronológica dos fatos, assim como qualquer outro texto de tipologia narrativa. Ele tem um conjunto de informações sobre a vida de alguém, então ele vai detalhar muitas coisas sobre a vida de alguém e também ele vai deixar algumas coisas sem tantos detalhes porque não são tão relevantes. Então, ele pode ter fatos marcantes da vida de alguém, ele deve ter, né, na verdade. Ele usa pronomes pessoais e também pronomes possessivos. Uso de marcadores temporais, como na infância, na adolescência, naquela época. Foram tempos, então sempre vai ter essa marca temporal bem presente. Predomínio de verbos no pretérito, porque se eu vou falar da vida de alguém, eu preciso também dizer que algo já aconteceu, né? Porque eu não posso prever. Eu não posso falar do presente também. Eu preciso falar de algo que já aconteceu. Então, pretérito perfeito e o imperfeito. E a verossimilhança dos fatos narrados, certo? Então, tem que ter aí essa verossimilhança, né? Essa semelhança, essa verdade. E a autobiografia, professora? Porque os nomes são bem parecidos. Então, a biografia e a autobiografia, elas se parecem muito. Então, vamos ver o que seria uma autobiografia. Assim como a biografia, ela também narra a vida pessoal de alguém, né? A vida profissional, a trajetória de vida de alguém. Porém, a diferença é que lá na biografia, eu tenho a questão de que eu narro a vida de alguém. E na autobiografia, eu narro a minha própria vida. Eu narro a minha própria trajetória. Então, eu sou responsável por tudo que tem naquele texto ali. Ele é um gênero narrativo também. A diferença entre pessoa é que na biografia eu tenho terceira pessoa, então na autobiografia eu tenho primeira. Ordem cronológica dos fatos, assim como na biografia, conjunto de informações sobre a vida do próprio autor, relatos de fatos marcantes da vida do autor, mais uma vez, uso de pronomes pessoais e possessivos, de marcadores temporais, tudo isso aqui também tem na biografia. E a autobiografia nada mais é do que um relato oral ou escrito que alguém faz sobre a sua própria vida. No texto autobiográfico, o autor narra, o narrador e o personagem principal são a mesma pessoa. Portanto, se o texto é escrito em primeira pessoa, vamos ver mais uma característica desse gênero. Vocês querem ver? Bom, nas autobiografias são usados marcadores temporais e palavras que indicam a passagem do tempo, certo? Então, indica que o tempo está passando, que as coisas estão acontecendo numa ordem cronológica mesmo, tá bom? E aqui eu já percebo que agora
tudo faz sentido. Eu estou estudando hoje 2 gêneros textuais juntos em apenas uma aula. E por que tudo faz sentido? Porque a biografia e a autobiografia, elas andam juntas. Se o autor quer falar sobre alguém, ele vai fazer uma biografia. Se o autor quer falar sobre si, ele vai fazer uma autobiografia. Se ele fala sobre alguém, é em terceira pessoa. Se ele fala sobre si, é em primeira pessoa. Então, é por isso que agora tudo faz sentido. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Agradeço demais pela atenção de vocês até aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço.